Bom dia. Meu Deus, hoje foi uma confusão, hein? Eu acho que é. Eu acho que é porque eu devo estar com muita coisa aberta aqui no computador, mas não tem problema. Graças a Deus que vocês me socorreram, me mandaram os slides e a gente pode começar a aula agora, porque é bem importante estarmos seguindo aqui o nosso conteúdo. Então, aula 14. Não, mas não tem como você estar assistindo pelo YouTube, porque eu estou transmitindo pelo Google Meet. Ah, você está assistindo depois. Professor, Oi, tá ouvindo? estou O link ouvindo. que mandaram lá no grupo, ele dá no YouTube e tava dando em aula de empresarial sobre sociedade simples. É, exatamente. Não, vejam, as aulas, elas são transmitidas pelo Google Meet. Eu estou fazendo a gravação com a câmera que eu tenho separado com a câmera que eu tenho separado. Então, o que eu faço para poder ter qualidade de imagem e som? Eu subo as aulas para o meu canal do YouTube e posto o link para vocês no Moodle, que daí você consegue assistir a aula, ainda que aqui online não tenha ficado perfeita, lá você vai conseguir assistir ela de forma perfeita. Entenderam? Então, assim, não tem como você assistir minha aula antes de eu terminar ela. Porque eu ainda vou subir ela. Aquela aula que vocês estavam olhando era aula de outra turma, de empresarial mesmo. Esta aula que a gente vai ter agora, eu só consigo postar ela assim que eu baixar ela. A aula do primeiro horário, eu não consegui subir ela porque eu achei que era problema do Moodle. E daí, tipo assim, veja, a aula terminou 9h10. Eu fiquei aqui sentadinho, enrolando, esperando vocês. E quando eu fui abrir a aula de vocês... Ah, então... Eu acho mais fácil também, mas é que no YouTube aí a gente precisa mudar o formato. Então, para que não haja problema aí com o pessoal que não está assistindo online, eu gravo ela aqui e posto lá no YouTube, posto o link para vocês. Entenderam? Mas vamos lá que a gente tem bastante conversa para hoje. Então, aula 14, obrigado pessoal que mandou o slide para mim. Práticas abusivas no CDC. E aí eu começo minha aula com esta fotinha e essa pergunta. Já passaram por essa situação? Qual situação que é essa? Já viram isso? Já sim. Já, o que é isso? O troco em bala, o famoso troco em bala. Troco em balas. E daí eu vou aproveitar e já vou fazer uma pergunta para vocês. As pessoas sempre falam assim: eu vou juntar o troco em balas e vou voltar para ver se a moça do supermercado ela vende alguma coisa para mim se eu for pagar em balas. Isso é possível? Não é possível. Por que não é possível? Porque na verdade ela não está lhe dando o troco em balas. Ela está lhe vendendo bala, gente. Bala não é mercado, não é moeda. Então, quando você aceita o troco em bala, nada mais é do que você está fazendo a compra de balas. Por isso que eu começo a aula mostrando isso aqui para vocês, porque isso aí é considerado uma venda casada. Por que uma venda casada? Você não quer comprar bala. Eu, por exemplo, bom dia, Rui. Eu, por exemplo, não como açúcar em razão da dieta que eu faço. Então, eu compro balas no sinal para ajudar as pessoas. Mas se no caixa a moça quiser me dar balas em troco, eu falo para ela: olha, moça, eu não como açúcar. Então,
deixem a ver aí, me dá uma outra coisa, espera lá que eu vou comprar um produto para dar exato. Então, isso aí é uma venda casada. Cuidado com isso, porque eu adoro colocar isso aí em questões abertas lá na nossa prova daqui a uns dias para você descrever do que se trata, o que é isso aí. Isso aí é a prática da venda casada de estar vendendo balas. E começando então aqui a nossa aula, hoje nós vamos falar sobre a seção 4 das práticas abusivas. Na verdade será o artigo 39, artigo 40 e artigo 41. Vamos ver se a gente consegue matar isso aqui hoje. Se não conseguimos, a gente desmembra em 2 aulas. Artigo 39, o caput dele traz sobre a questão das práticas abusivas e é o que eu estou projetando aí à minha direita. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Então, é proibido ao fornecedor de serviço ou produto, dentre outras práticas abusivas. E aí eu fui colocando cada uma delas dos incisos e colocando depois uma imagem para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, a primeira prática considerada prática abusiva é a venda casada ou imposição de limites quantitativos ao consumidor. Está no inciso 1. Se você não está com o seu Código de Defesa do Consumidor, eu estou projetando aí para você a transcrição do inciso 1º, ao inciso 1. Condicionar o serviço de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço, bem como a justa causa de limites quantitativos. Já viram essa situação que eu estou mostrando aí do lado? Qual situação é essa? O Anieri do cinema. Já passaram por isso? Já. Eu já passei por isso, já faz uns 5 anos eu fui no cinema lá do Catuaí e eu comprei na época eu comprei um milkshake do McDonald's. A moça não deixou eu entrar. Falei, mas por que eu não posso entrar, moça? Ela, porque o senhor vai derramar, vai sujar. Falei, moça, eu já sou velho, eu não vou derrubar nada no chão. Tive que tomar na entrada, me deu uma baita dor de cabeça daquele negócio gelado, mas hoje isso é indiscutível. Você não é obrigado a comprar os produtos que vendem na Bomboniere, ali no barzinho do cinema, considerado venda casada. Esse outro aqui, eu preferi pegar esse print pronto aqui, que é a questão da venda da internet e do telefone. Né? Isso aí você já está bem batido, mas elas tentam insistir. Eu mudei recentemente de andar aqui no meu prédio e acho que desde 2004 eu mantinha telefone e internet, mas eu não tinha aparelho de telefone. Eu deixava o número porque eu achava que para fazer cadastro alguma coisa era importante. Na mudança, como eu tive que até contratar outra em razão aqui das aulas remotas, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não quero telefone porque eu não tenho aparelho, eu não quero dar número para ninguém, nunca isso aí serviu para nada, eu quero só a internet. Olha que eu tive que insistir para contratar só a internet, hein? Lá no escritório também fizemos alteração recente agora, porque como o prédio é novo, né, eu estou lá já há 5 anos, mas quando eu mudei lá o prédio era novo e a Copel não atendia aquele prédio, em razão de não ter a fiação. Agora, né, nessa questão da pandemia, eu tenho ficado meio período em casa, diminuímos a equipe, alguns estão trabalhando como home office. O que eu fiz? Mudei, cancelei os telefones lá, o pacote de linhas adicionais, fiquei só com uma linha e mudei para a internet da Copel. Foi um Deus nos acudas porque a NET não queria que eu cancelasse a minha internet nem os meus telefones, dizendo que eu não poderia fazer isso de forma separada. Falei, moça, eu não quero discutir. Faz aí que senão eu vou abrir uma reclamação no consumidor.gov. Então isso é venda casada. Então neste item a gente poderia estar pensando numa série de outras coisas que também são consideradas vendas casadas. O momento não é um dos melhores momentos jurídicos, né, aqui do direito do consumidor, porque em razão aí do Covid-19, em razão da pandemia, o judiciário eles estão receosos aqui em conceder as indenizações conforme os estudiosos, né, incluso no caso aqui do direito do consumidor. Mas a prática de venda casada já foi, entendeu, um dos carros-chefes ali dentro do meu escritório, que a gente conseguia sim a indenização por dano moral da venda casada ali da prestação de serviço do produto, principalmente naqueles casos de tarifa de conta corrente e outras coisas que a pessoa nem pedia, entendeu?
Agora eu até vi ontem uma sentença que eu vou trabalhar para quem está fazendo o eixo lá do consumidor comigo, uma sentença ali do juizado de Marialva. O juiz concedeu a venda casada sim, mandou devolver em dobro as tarifas cobradas, mas não deu o dano moral. Aquele caso ele vai dar em torno de R$ 2.800 a condenação, já é alguma coisa, mas né, se tivesse aí 3.000 de dano moral seria mais interessante. Pelo direito do consumidor, haveria sim a questão da discussão do dano moral, mas hoje tudo isso tem que ser provado. Segunda prática considerada prática abusiva, recusa de contratar pelo fornecedor. Não entendi, professor. Olha o inciso 2 do artigo 39. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. A imagem talvez não esteja muito perfeita para ler, mas eu procurei bastante uma imagem que expressasse esse inciso. E o mais próximo, mais legal que eu achei foi esse aqui do Procon de São Paulo. Só vou indicar para vocês que o que nos interessa é o que está no balãozinho ali entre a conversa entre as duas pessoas. Na parte de cima está transcrevendo aí o inciso 2 do artigo 39, que seria a prática abusiva da recusa da venda, e no balãozinho o auxiliar ali, ó, o caixa ali do barzinho ali, pensando assim: não fui com a sua cara, não vou te vender o produto, não vou te vender nada. Então parece absurdo, né? Mas se isso acontecer, se isso você tomar conhecimento, se um cliente procurar você com essa situação, você pode encaixar daí como prática abusiva do inciso 2 a negativa da venda de determinado produto, de determinada prestação de serviço, sem nenhum motivo ali, sem nenhuma justificativa. Eu já vi, já presenciei. E obviamente que quando você procura o Procon, hoje o Procon está ali na outra esquina da faculdade, né, na Horácio Racanelli, esquina com a Erval, ficou muito bom, está uma quadra do juizado, então hoje está tudo mais fácil, uma quadra do meu escritório, também está tudo bem fácil para que a gente possa ter acesso ali ao Procon e orientar os nossos clientes. Em 3, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou qualquer serviço. Já ouviram essa prática abusiva? Essa aqui ela é muito famosa, né? Eu peguei o caso, o trivial, printei o slide ali do Instagram do CNJ. É o famoso cartão de crédito que mandam na casa da gente, né? Então, mas professor, é proibido mandar cartão de crédito na casa da gente? Se você for fazer a análise do inciso 3º friamente, é proibido sim. Vamos ver o que a jurisprudência fala do assunto. Eu acredito que eu não tenho recortado, mas como eu advogo nessa área, né, não preciso nem de jurisprudência, que eu consigo contar para vocês com tranquilidade o entendimento. Hoje, né, quando eu digo hoje, em 2020, o judiciário entende que para você poder conseguir um dano moral pautado na prática abusiva do envio de produto, tem que haver um desdobramento. Quando eu digo tem que haver um desdobramento, né, isso é entendimento jurisprudencial, gente. Infelizmente, eu discordo, mas é o que está acontecendo. Se você receber um cartão de crédito na sua casa, não dá para simplesmente entrar com a ação pedindo a indenização. Já tive casos nesse sentido no passado em que as sentenças eram de procedência e a turma recursal não tinha. Hoje não mais. Hoje o entendimento, para que seja possível ali um dano moral, tem que haver alguma ofensa, tem que haver algum problema ali com relação ao consumidor. Qual tipo de problema? Uma inscrição indevida pela anuidade, ou a cobrança da anuidade, ou até mesmo os transtornos aí no cancelamento, que daí o que a gente faz? Olha, por isso que eu estou falando, a coisa não está ficando fácil para a gente. Quando um cliente chega no escritório com um problema como esse, o que a gente faz? A gente busca ali via consumidor.gov ou busca via serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, o cancelamento desse produto. A gente grava todas as ligações. Se não houver o pronto atendimento, se houver o desdobramento ou qualquer outra coisa nesse sentido, a gente consegue provar de repente a falha na prestação do serviço e partir ali para um pedido de indenização por dano moral. Não é fácil. Hoje o direito do consumidor ele é bem acessível, mas o acesso, né, a prova do dano moral, ela está cada vez mais técnica
E não se iludam, se você não tiver uma boa argumentação, não tiver documentos, não tiver áudios, não tiver protocolos, eu já lhe adianto que você vai ficar ali no mero aborrecimento e vai trabalhar, vai fazer audiência, vai fazer recurso e não vai ganhar nada, porque o seu cliente também não vai ganhar nada. E eu, pode ser que eu esteja até equivocado na minha inocência e como profissional, mas em ações do consumidor não tem como cobrar para dar entrada, gente, a menos que você seja advogado do fornecedor. Agora, do consumidor, a pessoa receber um cartão na casa dela, você acha que ela vai te pagar um salário mínimo para você entrar com a ação? Acho difícil, né? Mas fica a dica aí para vocês. Coloquei um fique atento, né? Jamais o consumidor poderá ser responsabilizado por um produto ou um serviço que não solicitou. Equiparam-se as amostras grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Eu sempre lembro vocês que o Super Mufato Gourmet, aqui gourmand, para quem gosta de falar a palavra estrangeira, né? Quando eles inauguraram, eu moro aqui perto, eu moro na Praça Rocha Pombo. O que eles fizeram? Eles mandaram um exemplar de uma garrafinha de vinho para todo mundo que morava aqui na região. O que foi aquilo? A amostra grátis. Eles poderiam mandar o boleto para mim? Não poderia. Qualquer coisa que você receber na sua casa, sem solicitação prévia, é entendido como amostra grátis. Então, cuidado com isso, porque vocês vão ter clientes, vão ter ações nesse sentido. Quarta prática abusiva: aproveitamento das vulnerabilidades do consumidor. E daí o inciso 4, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe, olha que palavra difícil, seus produtos ou serviços. Nós temos vários atendimentos no NPJ nesse sentido. Eu não sei se tem aqui alunos agora online dos que fazem o NPJ lá na quinta-feira comigo, mas nós sempre temos ali atendimentos nesse sentido. Professor, em que atendimento, né? Então ali eu até faço o print aí da tela esse aí eu acho que foi do Facebook, né? Mas tem no Instagram, eu sigo o Instagram do CNJ. Recomendo que vocês sigam, porque para gente que estamos aí na carreira acadêmica, na área acadêmica, é importante você ter informações, ver como é que eles estão decidindo algumas determinadas matérias, que isso aí pode ser ideia de novas ações para vocês. Sim, eu acho que eu postei a semana passada, se eu não falei em aula, eu fiz um print lá no meu Instagram, nos stories, que até sumiu, né? Mostrando que a justiça tem discutido a questão ali da prática abusiva, da propaganda enganosa, da renegociação de financiamentos, né? Na verdade, não é renegociação, eles estão fazendo um novo contrato. Eu tenho um financiamento de um outro carro, né, não é do carro que eu uso, é de um outro carro, e que ele tem um balão final. E por incrível que pareça, né, e azar o meu, o balão final é agora, sem ser o mês de outubro. Eu paguei já a parcela de setembro, que vence no dia 3, vence amanhã. Tem a parcela de outubro e tem a parcela balão final, que é dia 3 de novembro. Eu quero fazer uma renegociação. Eu não prorroguei as parcelas, é o balão, equivale a quase 50% do valor do financiamento e hoje quase 50% do valor do carro. Eu não quero pagar o balão, eu quero fazer a renegociação. Não consegui no 0800, eles me encaminham direto para a plataforma digital. Na plataforma digital, para vocês terem ideia, eles não localizam o meu contrato. Olha que ontem eu fiquei mais de 2 horas sentando e fiquei pensando, olha, eles estão fazendo isso para me vencer na canseira, né? Mas eles não vão me vencer, porque eu sou advogado de direito do consumidor. Se eu não conseguir hoje pelo menos ter acesso, né? Deixa eu ver qual é a proposta. Evidentemente que se a proposta não for viável, eu não vou fazer, eu vou liquidar. Mas eu, a princípio, se for a mesma taxa de juros, porque esse contrato, quando eu fiz lá, a taxa de juros era a taxa de juros subsidiada pela concessionária, né? Salvo engano, isso aí é taxa de juros de 0,49% ao mês. Hoje isso me vale a pena. Então, veja, eu não vou fazer um contrato novo com uma taxa nova. Se é essa a propaganda que eles estão fazendo, eu quero renegociar o meu contrato, né? Ele era de 36 parcelas com parcela final, eu quero renegociar ele pela mesma taxa. Então, cuidado que nesse caso aqui do inciso 4, nós temos um grande contingente de idosos, né, que estão sendo bombardeados ali por essas questões de renegociação,
ou consignado. Eu tenho várias ações lá no meu escritório. A gente já passou um momento que era mais interessante, em que o juiz realmente, aqui no Brasil, julgavam da forma como o direito consumidor impõe. Se vocês estão com um pouquinho de tempo, deem uma olhada numa série que chama Rota do Dinheiro Sujo na Netflix. Isso aqui nos Estados Unidos já foi proibido, esses empréstimos consignados através de cartão de crédito, uma série de outras coisas, e aqui no Brasil está em alta, né? Infelizmente somos um país que, pensando aqui na minha disciplina, nós estamos engatinhando ainda, precisamos de advogados, precisamos de estudiosos nessa área, inclusive fica aí a dica para vocês. É importante termos bons profissionais, bons advogados que venham militar aqui na área do direito do consumidor. Não fiquem achando que o consumidor vai sozinho lá e consegue ganhar, não. Eu particularmente recomendo, não é porque eu sou advogado dessa área, que ele contrate um bom advogado ali do direito do consumidor e faça uma boa ação, faça uma boa produção de prova, porque senão ele não vai ganhar, ele vai ficar ali no mero de sabor, no mero acontecimento do cotidiano. Fica a dica aí para vocês. Eu acho que é uma área em crescimento, uma área em expansão, tanto aqui em Maringá quanto em outros centros. É uma advocacia de massa, sim, mas é um direito que é fácil. São 54 artigos, você está tendo aula aqui comigo, pelo amor de Deus, né? Quinto, exigências de vantagens excessivas. Exigir do consumidor vantagem, aqui falta um M, vantagem manifestamente excessiva. Exemplo, eu coloco ali a taxa de juros, mas eu fui buscar uma fotinha, né? Busquei lá no CNJ, cobrança de sobra de comida no prato é considerada cobrança abusiva. Alguém já foi em um restaurante que tem essa plaquinha? Normalmente são aqueles restaurantes que cobram por pessoa, né? Você vai lá e paga um valor e depois vê a plaquinha. Eu vou dizer duas coisas, gente. Eu normalmente não gosto que a comida sobre no meu prato, porque eu tenho, né? Eu venho ali de uma outra época. Fiz faculdade aqui na UEM, fui estudante, morei em República, e as coisas não foram fáceis para mim. Então eu sou absolutamente, uma questão de formação, eu sou contra o desperdício. Raramente você vai ver comida sobrar no meu prato. Só vai sobrar no meu prato se realmente eu não gostar daquilo que eu pegar, mas como eu sou uma pessoa que já não gosta de muita coisa, eu já pego realmente só aquilo que eu vou comer. E eu fico incomodado quando eu vejo uma placa dessas. Quando eu digo eu fico incomodado, eu fico imaginando o caixa ou o garçom me abordando, dizendo, ó, o senhor vai ter que pagar as sobras aí do seu prato. Então, assim, fica a dica aqui, que isso é considerado uma prática abusiva, né? Então, cobrar sobras do prato do cliente não é possível. Ah, mas os clientes me dão muito prejuízo. Então muda o formato do seu restaurante. Nós temos que sempre pensar aqui que o Código do Direito do Consumidor, ele foi criado aqui para proteger o consumidor. O fornecedor tem a seus pés todo o direito civil e todo o direito empresarial. Nesta disciplina que vocês fazem comigo, nós vamos defender o consumidor, e neste caso aqui do inciso 5º, né, indiscutivelmente é uma prática abusiva, que seria a prática abusiva de exigir vantagem manifestamente excessiva. Olha a outra aqui, né? Vocês que são aí como diz a minha velha avó, vocês que são a moçada aí que saem. Olha, já viram essa fotinha, essa imagem aí? Tinha outras, mas eu achei que essa transcrevia exatamente o que eu queria dizer. Consumação mínima por mesa, R$50. Pode? Ninguém vai no bar? Só eu que ia quando eu era acadêmico? Eu já vi essa daí também, entendeu? Já vi consumação mínima, já vi uma série de coisas, e hoje tudo isso é considerado prática abusiva. Professor, mas eu não quero fazer confusão. Como é que você pode fazer? Como é que você pode fazer, Theo? Eu também não gosto de fazer confusão, mas como é que a gente pode fazer para resolver uma questão como essa? Só não ir no bar. Boa, devia ser questão correta na prova. Não, você não precisa fazer uma confusão lá no estabelecimento, nem nada disso. Faça uma reclamação ao PROCON, peça a nota fiscal, né? Peça a nota fiscal, grave ali, tire foto e vá ao PROCON, entendeu? Vá ao PROCON. Eu fico imaginando que se a consumação mínima da mesa é R$50, digamos que sente eu e qualquer um de vocês.
De segunda a sexta eu não tomo nada de álcool, né? Nem de domingo normalmente. Então se eu não tomo nada de álcool, eu acho difícil uma conta de uma mesa, por exemplo, que eu for tomar água com limão, chegar a R$ 50, né? Desde que eu não fique a tarde inteira lá ou a noite inteira, eu acho que não vai chegar. E aí, o que eles vão fazer? Vão me cobrar R$ 50? O que ele vai discriminar lá na nota para mim? Vocês estão vendo como é que começa a ficar numa saia justa? Eu vou pedir, discrimine que é consumação mínima. Ah, isso eu não posso pôr, então você não pode cobrar. Estão vendo que engraçado? Então assim, eu não sou muito bom para isso, não é porque eu tenho vergonha não, é porque quando eu saio aí para jantar ou para qualquer coisa, para mim é meu momento de lazer, meu momento de entretenimento. Como é meu momento de lazer, meu momento de entretenimento, eu não quero discutir, não quero pensar em direito, não quero confusão, não quero ninguém fazendo nada que possa tirar o meu bom humor. Mas eu não concordo, tá? Não concordo, e se alguém lá que estiver comigo quiser discutir, fique à vontade. Eu não vou discutir. Sábado mesmo eu almocei num determinado lugar aqui da cidade que eu fui para conhecer, era um lugar legal, novo. Adivinha o que eles cobraram ao final da conta? 10% de taxa de serviço. Eu achei que era uma conta salgada, a gente estava ali em acho que 5 ou 6 pessoas na mesa, a conta deu R$ 400, né? Achei caro, mas eu não me envolvi. Falei, vocês fazem o que vocês quiserem. Eles mandaram colocar, veja, foi R$ 40 de taxa de serviço, né? Eu acho que eu discordo porque a taxa de serviço tem que estar inclusa ali na prestação de serviço, concorda? Porque eu já tinha visto o preço dos pratos no cardápio, eu pedi o que eu gostava, eu bebi o que eu gostava, agora mais 10%, não discuto, paguei porque era sábado, hora do almoço, meu momento de entretenimento, meu momento de lazer. Mas aqui pelo direito do consumidor, prática abusiva. Então, vejam, pensem bem o que vão querer fazer no futuro de vocês. 6, né? Senão eu fico falando e não termino a aula. Vamos ver se a gente consegue terminar essa aula hoje. Execução de serviços ou de serviços sem orçamento prévio. É o inciso 6 do artigo 39 ali, estou projetando para vocês. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as práticas. Deixa eu ver se eu consegui. Não achei, esse aqui foi difícil de achar foto, hein, mas eu fiz a anotação ali. Eu não sei se vocês já prestaram atenção que várias marcas de veículos, elas estão ou tabelando as revisões, né, ou dando de cortesia ali até uma determinada quilometragem para o consumidor. Por que vocês acham que eles estão fazendo isso? Que eles são bonzinhos? Que a gente está em crise? Não, gente. Eles estão vindo resolver uma questão aqui jurídica do passado, que é essa possibilidade de você não executar um serviço ali sem prévia autorização do cliente, né? Eu já tive marcas de vários carros, e assim, vou falar da que eu nem tenho mais, porque eu me lembro muito bem disso. Eu já tive marcas carros da Volkswagen. Em outra época, tá? Quando eu estou dizendo em outra época, eu não estou falando mal da marca, não. Estou falando porque isso aí já faz mais de 10 anos, tive vários carros, e eu me lembro que, não sei hoje, mas há 10 anos atrás a revisão da Volkswagen era de 6 em 6 meses. Você levava o carro lá e eles não conseguiam te passar o orçamento na hora. Por quê? Eles tinham que verificar o que precisava fazer no seu carro. E na época, né, estou falando isso aí em 2010, eu tinha lá uma Saveiro que eu usava para viajar. Eu viajava aí no emprego que eu tinha, né? Viajei todo o Paraná. O que acontecia? Em determinadas quilometragens lá do carro, então 30 mil, 40 mil, 50 mil, eu me lembro que eu fiz revisão até de 60 mil quando eu troquei, eles tinham que me mandar o orçamento. Na época eles mandavam via fax, e eu me lembro como se fosse hoje. Em 2010 que eu troquei essa Saveiro, eu me lembro que eles mandaram um orçamento para mim de uma revisão de 7 mil reais. O carro valia 25, né? Quando eu peguei aquela revisão pelo fax lá do jurídico, eu fui ticando, eu falei, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Falei, troca óleo e filtro e já veja aí pra mim como a gente vai fazer, que eu vou comprar uma nova. Porque não compensava, concorda? Você vai gastar 7 mil reais no carro, você vai dizer, mas você não precisava fazer isso. Eu viajava bastante, eu não queria problema na estrada com nenhum tipo de item do veículo. Agora, imagine vocês se eles tivessem feito a revisão de 7 mil. Eu ia pagar? Eu não ia pagar, eu ia falar, não autorizei. Então, para evitarem problemas, evitar discussões, o que as marcas estão fazendo?
Ela já tabela uma revisão. Ó, a primeira revisão é R$400, segunda revisão R$600, terceira revisão não sei quanto. Ou, em alguns segmentos, como hoje o carro que eu tô, eles me deram 3 anos de revisões grátis ou 40 mil quilômetros. Eu, como não rodo 40 mil quilômetros, né? Outro carro que eu troquei, não esse, o anterior, eu fiquei com o carro quase 4 anos e rodei 23 mil quilômetros. Então, para mim, é um negocião eles me darem a revisão, porque eu não vou gastar R$1, vou ficar com o carro durante os 3 anos, a hora que acabar a revisão do carro, eu volto lá e troco ele, né? Então, isso aí foi pautado para tentar resolver essa questão do inciso 6º do artigo 39, porque trazia muita discussão e muito problema aqui na hora das concessionárias fazerem serviços aí no seu veículo, porque eles precisavam da sua autorização. A parte final do artigo, quando fala assim, ó, ou decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então, vamos pegar lá o meu caso da Saveiro. Eu mandava fazer a revisão, toda vez eu mandei fazer. Eu só não mandei fazer essa última porque eu achei que estava muito caro, R$7 mil em 2010. Pensam bem, era bastante dinheiro. Como eu sempre mandava fazer, já pensou se eles chegassem à conclusão, né, puxasse pelo meu nome lá no cadastro da Somaco e verificasse esse cliente aqui toda vez manda fazer a revisão completa. Ele troca óleo, troca filtro de ar-condicionado, faz rodízio de pneus e fizessem isso aí na minha confiança. Eu poderia dizer que eu não ia pagar? O normal eu não poderia correr, gente. Quando eu digo normal, troca de óleo, troca de filtro de ar-condicionado, rodízio de pneu. Por quê? Isso não era muito caro. Se você pegar em uma outra marca, né, eu já tive há muito tempo atrás, né, não é hoje, eu já tive Audi, né? E eu me lembro que o Audi, lá na Ciavena, na época, que agora voltou, mas depois já tinha até fechado aqui em Maringá, eu me lembro que uma troca de óleo custava em torno de R$1.800. Então, não vai fazendo troca de óleo de R$1.800 sem minha autorização não, porque eu posso falar que não é para fazer. Entende? Então, por isso que essas marcas e outras, né, agora já tabelaram essa questão da revisão, buscando evitar problemas aqui com o artigo 39. Vocês já pensaram numa revisão numa concessionária de São Paulo? Quantos carros são feitos revisão por dia? Já pensou se tiver que ligar para um por um e pegar por escrito a sua autorização? Você vai precisar de um departamento enorme para isso. Então hoje está mais fácil. Você leva o carro lá, ó, a revisão é R$400 e poucos da primeira revisão. O senhor poderia acertar no caixa? Já fica pago. Entendeu? Ah, mas se tiver outras coisas para fazer. Se tiver outras coisas, eles que liguem e entram em contato. Eles não fazem nada sem a sua autorização, porque senão é prática abusiva e você vai poder discutir isso aqui, vai dar um belo de uma dor de cabeça. 7. Repasse de informações depreciativas referentes ao consumidor. Isso aqui eu não achei uma fotinha, mas eu achei aqui um quadro, salvo engano, do CNPJ também. O que é essa repasse de informações depreciativas? O objetivo é evitar constrangimentos ao consumidor quando ele tiver que defender os seus direitos, impedindo que o fornecedor venha denegrir a sua imagem. Então, por exemplo, eu sou um consumidor que, se você pudesse buscar o meu histórico ali junto ao consumidor.gov, você vai ver que eu faço reclamações sim. Se você pegar o meu... Eu não vou no Procon, não ia porque era longe. Agora ele perto do escritório, pode até ser que eu vá. Se você pegar se você buscar uma certidão negativa minha, né, negativa positiva, no cartório do distribuidor, para ver quantas ações eu já fui autor no juizado, meu amigo, eu já perdi até as contas, hein? Já devo ter sido autor de mais de 30 ou 40 ações. Quantas você ganhou? Acho que 90%. Concordo que se alguém for ficar me dando essas informações depreciativas com relação à minha pessoa, isso aí é uma informação que vai me depreciar como consumidor? Não vende para ele não, que ele vai arrumar problema. Então, é nesse sentido que é considerado prática abusiva. Não sei se vocês sabem, os bancos fazem consulta no Sisbacen, né, Banco Central. Essa é uma consulta também que, assim... eu já acho que eu já falei para vocês em outra época, a gente entra com essas ações no escritório porque a partir do momento que o cliente liquidou a sua dívida, ele pode ter histórico no Bacen, mas ele não pode ter informação de prejuízo, gente. Isso aí eu já ganhei várias ações de cliente, ganhei até acho que 2 minhas,
entendeu? Do passado lá, da época que eu fui empresário. Por quê? Contrato liquidado com desconto não é contrato com prejuízo. No entanto, que os bancos mudaram todo o formato de trabalhar. Hoje, quando você vai liquidar um contrato com desconto, eles fazem você assinar um termo de acordo. Por quê? Esse termo de acordo é o documento que vai resguardar eles numa futura ação, como eu estou contando. Estão vendo como o direito vai mudando de tempos em tempos, de épocas em épocas? 8. Inserção no mercado de produto em desacordo com normas técnicas. O inciso 8º, eu vou resumir para vocês, é quando o fornecedor ele produz um produto ou uma prestação de serviço que está fora daqueles padrões de normas técnicas, né? Aí, o exemplo clássico que eu gosto aqui de conversar em sala de aula é a questão da cadeirinha de bebê. Do capacete também para quem anda de moto. Isso aqui já foi objeto de bastante discussão no passado, já passou no Fantástico, fez uma série de coisas, porque existiam cadeirinhas, existiam empresas que fabricavam cadeirinhas e capacete que não estavam de acordo com o Inmetro, de acordo com a ABNT. Então isso hoje é considerado prática abusiva. Se você tiver aí algum equipamento, algum produto que foi comprado fora das normas técnicas, você pode exigir a substituição, o conserto ou reparo, sob pena de ser prática abusiva para quem vendeu, para quem produziu. O 9, recusa de venda de bens ou prestação de serviço. Esse aqui é quando você... A recusa de bens ou prestação de serviço para quem resolva, para quem se dispõe a adquirir mediante pronto pagamento. Esse aqui eu também não encontrei uma imagem, mas eu printei aqui o CNJ. Isso aqui busca impedir a recusa do fornecimento por causa de problemas ao consumidor ou ao mercado de consumo. Como assim? Casos em que o fornecedor ele se recusa a vender diretamente para o consumidor, que ele buscando, por exemplo, outros intermediadores ou buscando de repente um aumento no preço. Isso não é possível. Isso é considerado prática abusiva. Então eu não posso ter um estabelecimento ali que eu venda para pessoas, né, pessoas físicas, para consumidores, e determinados produtos, quando o consumidor chega ali para comprar, não, eu não posso vender para você. Ah, por que eu não posso vender para você? Ah, porque esse produto aqui é vendido só no atacado. Opa, então tire da sua loja, né? Então tire da sua loja, porque senão você vai poder ter ali, sofrer uma reclamação desse consumidor no Procon. Se for uma loja maior no consumidor.gov, eu digo loja maior porque não são todas as lojas que estão cadastradas no consumidor.gov, e isso é considerado uma prática abusiva. Isso aqui pode trazer problema para o fornecedor? Sim, já tive ações nesse sentido. Já faz algum tempo que eu não tenho ações nesse sentido, mas as que tivemos já há 3, 4 anos atrás foram ações de procedência, inclusive com indenização de dano moral. Então cuidado aqui com esse inciso. O 10 é muito bom. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Deixa eu ver se eu tenho fotinha. Tenho. Isso aqui, ó, daria para enquadrar em vários incisos, mas eu peguei essa foto para enquadrar nesse aqui, ó. Valor da entrada na balada deve ser igual para ele ou para ela. Diferenciação de preços para homem ou para mulher é considerado prática abusiva. Não sei vocês, mas ultimamente não é pelo Covid, é por uma questão de falta de tempo também. Eu quase não frequento mais baladas, mais shows e nada disso, mas já fui sim em baladas, em vários lugares que a entrada, o preço é diferenciado para homem ou para mulher. Não é prática abusiva você ter preço diferenciado, por exemplo, para camarote, para não ficar na fila. Isso aí é uma questão de mercado, né? Se eu posso pagar, eu não quero ficar num lugar que eu fique melhor confortável, com banheiro privativo, então eu posso pagar. Isso aí não é prática abusiva. O que é prática abusiva é preço diferente para homem ou para mulheres. Esse aqui eu também achei interessante, até por isso que eu printei a do CNJ. Bebida gelada, né? Isso acontece ali muito no supermercado, nos postos de combustível. Pode ser mais cara? Cerveja na prateleira é um preço, cerveja no freezer é outro preço. Pode? Eles foram almoçar e me deixaram aqui. Pode, desde que seja previamente avisado, Matheus. Se for ali
Se for sem aviso prévio, não pode, seria prática abusiva. Então, se eu quero vender um produto gelado para você por um preço maior do que ele custa na prateleira, eu posso, mas eu tenho que te explicar. A Coca-Cola na prateleira é R$3, a Coca-Cola aqui no freezer é 5. Escolham vocês. No mercado, se eu não me engano, o preço é o mesmo. No posto de conveniência, eu acho que é preço diferente. Não sei. Eu sempre compro no mercado, mas eu acho que é preço diferente, mas está indicando. Existe indicação. 11. Ausência de prazo para cumprimento de obrigação do fornecedor. Olha só. Esse aqui, na verdade, é o inciso 12. Por que é o inciso 12, professor? Porque o inciso 11, se você estiver com o seu código, se você não tiver, eu te falo. O inciso 11, ele foi vetado, né? Aqui está escrito dispositivo incorporado, ele foi vetado, então o 11 não existe, é o 12. Então, esse deixar de estipular prazo para cumprimento de obrigação, eu coloco ali a questão do freio, mas não é esse não. Esse aqui eu estava pensando, eu até não achei uma foto específica, achei essa aqui para fazer a representação para poder falar com vocês. É quando, por exemplo, quando você... No contrato aí que você assinou com a faculdade, se não tivesse um prazo fixo para você se formar. Como assim um prazo fixo para você se formar? Você cumpriu o 10º semestre e fica em cargo do fornecedor verificar, né, se você vai se formar ou não vai se formar. Como assim? Não é isso. Você cumpriu todos os semestres, tem nota, tem presença, está aprovado, terminou, não é? Então é um exemplo meio bobo, mas... eu já vi discussão, sim, já vi contratos que o fornecedor deixa sem prazo certo para realizar determinados atos. Não é possível, entendeu? Não é possível, porque isso aí é cláusula em branco, já pensou? Jesus, isso aqui é um absurdo. 12. Aplicação da fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou do contratualmente estabelecido. Esse aqui, gente... Parece brincadeira, né? Mas eu tenho algumas ações lá no escritório, tem uma até que está dando uma grande dor de cabeça para mim, porque é contra, posso falar, processo público, é contra o Sicredi, e o Sicredi entrou com uma ação de execução, né? Era a cédula de crédito bancário assinada por 2 testemunhas, entrou com a ação de execução contra o meu cliente lá em 2014. Eu só me tornei advogado dele em 2018, e do valor de um saldo devedor de R$13 mil, gente, o Sicredi já ajuizou na época 60 e penhorou um bem ali, uma chácara de um dos devedores, já no valor de 180 mil. O Sicredi diz que a dívida hoje é 180 mil. O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o índice do contrato. O contrato, veja, lá na cláusula de mora, não diz que é para você aplicar 13% ao mês. Está ficando maluco? 13% ao mês, isso aí qualquer um, isso aí é enriquecimento sem causa. Tanto é que eu fiz a perícia técnica, né, contábil, antes de entrar com a ação. Eu estou discutindo por meio de embargos, entrei com a ação ordinária e o tribunal já mandou suspender o processo. Entendeu? Então, assim, é uma análise ali de cláusula contratual. O banco não tem cláusula que manda ele cobrar 13%. Não vou aceitar, né? Meu cliente também não quer aceitar. E é baseado aqui nesse inciso 13 do artigo 39, é prática abusiva. Aplica as cláusulas que o meu cliente assinou, não o índice que você está tirando. Mas a comissão de permanência, o mercado hoje me deixa cobrar 16%. Hoje, né? No contrato está isso aí? Não tá. Se no contrato não tá, você não vai cobrar, não. Entendem? Então é uma matéria que você consegue irradiar aqui para vários outros segmentos. 39, inciso 14º. Este aqui foi incluído pela Lei 13.425 de 2017. Esse aqui eu faço questão de ler o inciso inteiro e quando eu colocar a imagem vocês vão saber do que se trata. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Olha... Por que foi inserido esse inciso através daquela lei de 2017? Estão reconhecendo a fotinha que eu estou pondo aí? É o caso da Boate Kiss, gente. A Boate Kiss tinha muito mais pessoas do que comportavam. Então, hoje, né, a partir de 2017, foi inserido aí no ordenamento jurídico, é considerado prática abusiva. Então,
Vejam que diante agora desse retorno das aulas presenciais, além da questão sanitária, além da questão de saúde, além de todas as questões, né, a faculdade, né, ela já está cumprindo, ela já está com todo o seu esquema de aula prontinho para a gente retornar, mas ela também teve que observar o número mínimo ali, por quê? Para que não seja considerado uma prática abusiva e ter ali até um problema com o PROCON, com o consumidor.gov ou com outras autoridades, fora a questão ali de sanitária. Então vejam que isso aí não é brincadeira, não dá para realizar um show com um monte de gente ali sem ter o número de pessoas que a autoridade competente faça a indicação como correta. Isso aí é corpo de bombeiro, polícia militar, né? Prefeitura, quando vai pensar aí na questão do alvará de funcionamento aí do show ou do congresso, de uma série de outras coisas. Tudo isso hoje a gente tem que pensar, você como advogado, né, se for advogado aí de um fornecedor, cuidado, porque você tem que estar olhando para isso também. É considerado uma prática abusiva, isso aí pode gerar ações individuais, né, de dano moral, de indenização, ou pode ser até uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, hein? Cuidado! Cuidado. Artigo 40, para a gente ir embora daqui a pouco. Dever de entrega, vinculação e prazo de validade. O artigo 40 diz o seguinte: o fornecedor de serviços, ali está serviço, né? Deixa eu ver se tem, faltou o S aqui. Precisando arrumar no slide, hein? Artigo 40, não tem o S. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminado com o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então vejam que o orçamento é uma questão obrigatória pelo Código de Defesa do Consumidor. E se a gente andar mais um pedacinho, né, aqui ó, os parágrafos, parágrafo 1º, 2º e 3º. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contados pelo fornecedor. Então, cuidado que o orçamento tem, se ele não estipular um prazo menor, né? Eu acabei de fazer um orçamento aqui para o condomínio que eu sou síndico, para aquela questão da iluminação, da captação de luz, geração de energia, e o cara me falou, seu orçamento tem validade de 7 dias. Então, se ele está fixando um prazo menor do que os 10 dias, não tem importância, porque ele me indicou, ó, são 10 dias, então isso aqui eu só consigo segurar esse preço por 10 dias. O CDC fala em 10, em 10, né, ele mandou 7, ele poderia, né, falar, mas o CDC me dá 10, mas eu aceitei, então o prazo menor. Parágrafo 2º, uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente poderá ser alterado mediante livre negociação entre as partes. Vejam que isso aqui às vezes vai até contra a gente, né? Eu recentemente mudei e fiz toda a parte aqui da minha casa nova de móveis, marcenaria, né? E fiz com uma arquiteta. E o meu contrato lá com ela, né, eu já previa a aprovação. E eu já havia aprovado os móveis da casa inteira. E depois eu resolvi não fazer mais aqui o home da sala, porque eu resolvi comprar em uma loja aqui em Maringá que eu gostei mais. Gostei mais do móvel, era de uma marca que eu queria. E quis cancelar. Olha que eu vou te dizer uma coisa, minha sorte é que eu era advogado de direito do consumidor, porque ela insistia e dizia que eu não podia cancelar porque eu já tinha aprovado. Eu falei, então tá bom, se você quiser discutir comigo, nós vamos discutir, porque eu vou entrar na justiça, né? Eu sou advogado, o móvel não está feito ainda, eu posso cancelar sim. Mas vocês estão vendo que dependia de aprovação entre as partes. Ela não estava errada não. Entendeu? Ela não estava errada não, mas eu também não havia dado nenhum tipo não havia começado a fazer o móvel ainda, estava bem no comecinho, né? Eles também não iam conseguir cumprir o prazo de entrega, ali era uma discussão para ambos os lados, mas consegui. Parágrafo 3º, o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviço de terceiros não previsto no orçamento prévio. Então não adianta mandar o montador aqui de móvel na minha casa, né, para montar os móveis, e depois falar para mim, você tem que pagar o montador. Eu não. Eu comprei o móvel pronto, concordo? O móvel é montado, eu não tenho nada com isso. Eu tive bastante problemas, porque como eu moro no 14ª laje, muitas coisas não subiram pelo elevador, né? E se não subiram pelo elevador, adivinhem vocês por onde tem que subir?
pela escada, né? Então imaginem vocês que eu comprei um colchão king, né? Ele tem 2 metros, ele tem 2,3 por 1,93 e eu comprei ele com aquele massageador, o colchão não dobra. O que aconteceu? O colchão não subiu para o elevador, nem por cima do elevador, nem pela escada. Acreditem se quiserem, o colchão não dobrava, não tinha como subir os 14 andares de escada. O que o fornecedor teve que fazer comigo? A gente tinha que ter uma opção. Ele teve que recolher aquele produto, né? Me deu a opção de fazer um colchão bipartido, então cortou meu colchão, não aquele, fez outro, segundo ele, né? Cortou o colchão em 4 partes, cortou no meio, né? A parte de baixo dividiu em duas para poder subir no elevador, e a parte de cima, que era a parte lá do negócio que fazia massagem, ele ficou mais fino, e com isso dava para envergar um pouco e subir ali pelas escadas. Então veja que isso aí não é brincadeira, e eu não paguei nada mais por isso. Mas por que você não pagou nada mais por isso? Porque quando eu comprei o colchão eu informei que eu morava no 14ª laje e que tinha problema sim, né? Falei, olha, vão lá, meçam os elevadores, meça a questão da escada, porque se não subir eu não quero. Já tinha vendido, já tinha passado o cartão, né? Tivemos todo esse problema aí para resolver. Então, esse aqui são os parágrafos. Opa, tá faltando um. Esqueci do... Deixa eu ver uma coisa. O 41, o artigo 41 ainda faz parte aqui das práticas abusivas. O artigo 41, ele está falando que no caso de fornecimento de produtos ou serviços, sujeito ao regime de controle ou de tabela de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Aqui eu daria como exemplo para vocês aquela tabela que o Banco Central divulga todos os meses como taxa máxima de juros para determinadas, para todos os tipos de contrato, né? Consignado, CDC, empréstimo com garantia, sem garantia. Então, todos os meses o Banco Central ele divulga operação por operação, instituição financeira por instituição financeira, qual é o limite máximo que pode ser cobrado. Mas fiquem tranquilos que o limite alto é bem alto. Mas eu já tive uma ação dessa que eu discuti inclusive no juizado, e o juiz ele teve peito para julgar. Eu não discutia a revisão, eu discutia a aplicação correta da cláusula contratual. O banco cobrou uma taxa maior do que o Banco Central permitia para aquele contrato. E por sorte, né, o juiz entendeu, eu fiz toda a prova, claro, né, e o juiz julgou procedente a minha ação. Eu já tinha feito a continha de quanto dava de diferença, dava uma restituição de 2.000 e poucos reais. O juiz julgou procedente, o banco pagou, nem fez recurso. Acho que para não gerar jurisprudência, né? Gente, seria isso que seria a nossa conversa sobre práticas abusivas. Se vocês quisessem, a gente poderia conversar até o final do ano sobre práticas abusivas. É uma das coisas mais legais, mais interessantes aqui dentro do CDC. Mas, né, como penso eu que não tenho por que ficar embromando, eu penso que eu indiquei todas as modalidades, exemplifiquei todas elas, isso aqui vocês vão usar bastante, né? Então precisam do CDC, precisam refletir um pouquinho. Eu estou esperando a publicação da data da prova para verificar se a gente vai avançar mais um pouquinho ou se fazemos mais uma atividade com metodologia ativa para poder fazer aquele trabalho do terceiro bimestre. Combinado? Mas eu espero isso aí até semana que vem, a gente combina isso antes da prova, beleza? Se vocês não tiverem nenhum questionamento, a gente termina a aula de hoje. Muito obrigado ali pelos slides, porque eu estava com um problema ali para baixar eles do Moodle. Vou baixar aqui no meu HD, porque senão à noite eu posso ter o mesmo problema. Bom resto de semana, bom feriado e até quarta-feira. Tchau!